simplicidade e gratidão. Emmanuel. Um pai muito rico, ao morrer, deixou imensa fortuna para 4 filhos, que, para logo, se engalfinharam em rixas e discussões, chegando mesmo ao homicídio. Pouco tempo depois, veio a falecer um pai pobre, que se esmerava em educar igualmente os 4 filhos que lhe sobreviveram à desencarnação, deixando a cada um laboriosa vida de trabalho e simplicidade. Os rapazes choraram a perda do pai dedicado. Por muitas semanas, reuniram-se em oração e rogaram a Deus a bênção do amor e da paz, em favor daquele que lhes fora o maior amigo. Do livro A Semente de Mostarda, pelo Espírito Emmanuel. Médium Chico Xavier. Sentimento vai além da vida pra dizer que nunca é tarde pra tentar um grande amor, então viver. Já fui ferido, também chorei, posso entender, mas esse amor além da vida, vamos viver. Eu já fui teu sol, fui teu luar, dei tudo de mim pra te de que eu sou amor e parte de mim pertence a você. 1000 vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer, de volta ao que eu sou. Eu renasci pra te merecer. O sentimento vai além da vida pra dizer que nunca é tarde pra tentar um grande amor, então viver. Já fui ferido, também chorei, posso entender, mas esse amor além da vida, vamos viver. Eu já fui teu sol, fui teu luar, dei tudo de mim pra te convencer de que eu sou amor e parte de mim pertence a você. Me ajuda. 1000 vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer, de volta ao que eu sou. Eu renasci pra te merecer.
No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Se encantar, a visão celeste se curvar ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga entender a razão da razão. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. O certo de um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu.
extasia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo pra plantar, deixar dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Jesus. Colocar o amor na vida. Ó Deus, preciso de colocar o amor na vida. Venho recebendo os reflexos de uma vida de pouco ou sem amor. Compreendo que, se trato bem a alguém, retorna-me bom tratamento. Se lhes dou o desprezo, a inveja, o orgulho ou a violência, recebo-os de volta. Como sou carente de afeto, de atenção, de otimismo, tenho que doar isto aos outros. Amando-os, sou amado. Para amá-los, devo considerá-los meus irmãos e filhos teus. Enxergar a tua presença neles a tal ponto que, quando estiver na presença deles, eu me sinta na tua presença. Quando os ajudar, não veja nisso um favor. O amor que vem de ti é o único que me abre os horizontes da vida e melhora o meu relacionamento com os outros, pois me traz segurança e alegria. Por isso, peço-te que me mandes as energias do teu amor,
que, devassando o meu ser, faz-me feliz e realizado. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanham através do YouTube, nas nossas reuniões do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Que a paz do Mestre possa abençoar a todos nós, a todos vocês. Então vamos orar. Gratidão, meu Pai. Gratidão à palavra de ordem que deveria ser entonada em todas as preces, em todas as reuniões, diariamente, constantemente, para fazer jus à tua luz, ao teu amor, à tua força. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai Celestial, por estar conosco sempre, nos amparando e oferecendo o melhor para todos nós. Que a tua paz, a tua luz e a tua força esteja presente em todos os lares da humanidade e que possamos fazer por merecer tantas bondades, tantos benefícios, tanto amor que o Senhor nos oferece diariamente. Seja conosco, Senhor, para que possamos fazer o melhor, não só para nós, para a nossa família, para todos os nossos irmãos de humanidade. Que a tua luz alcance cada lar, cada irmão nosso, onde estiver nesse instante. Irradie a tua luz, o teu amor, a tua paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Obrigado, Senhor. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, amigos. Um abraço a cada um de vocês que nos acompanham nesta noite. Elevemos o nosso pensamento ao Criador, nosso Pai Celestial, ao Mestre Jesus, modelo e guia inigualável, e as esferas espirituais superiores em busca de fluidos e vibrações que nos permitam uma maior compreensão do assunto sobre o qual refletiremos. Nessa noite, o tema é a questão 96 do Livro dos Espíritos. Vejamos então. Questão 96, Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírito ao Mundo dos Espíritos. Capítulo 1, dos Espíritos. Diferentes ordens de espíritos. Questão 96. Os espíritos são iguais ou há entre eles uma hierarquia? Pergunta Kardec, aos espíritos da codificação. E eles respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Nós sabemos que na Terra os homens são mais ou menos evoluídos, seja no campo intelectual, seja no campo moral. Isso porque nós somos herdeiros das nossas conquistas e das nossas quedas também ao longo dos milênios já vividos por nós. Assim, também é no mundo espiritual.
Os espíritos possuem graus diferentes de evolução, pois somos nós mesmos que ora vivemos no mundo material, ora vivemos no mundo espiritual. A organização social da Terra é uma cópia imperfeita da organização social do mundo espiritual. Sabemos que no mundo espiritual existem colônias onde há instituições as quais, para bem funcionarem, precisam de organização. E nessa organização tem que existir uma hierarquia em razão das responsabilidades que cada um vai assumir. André Luiz muito bem nos mostrou em Nosso Lar. Uma colônia no mundo espiritual, onde existe governadoria, que é responsável pela colônia, os ministérios, os hospitais, as câmaras de recuperação e retificação, os vigilantes, etc. Cada serviço dessa colônia, cada departamento lá em Nosso Lar, cada ministério tem o seu orientador, tem o seu responsável para que a organização funcione, ou seja, tem que haver uma hierarquia. A diferença entre a hierarquia do mundo espiritual e a hierarquia terrena é que aqui na Terra ela se estabelece pelo poder intelectual, pelo poder aquisitivo, por indicação de alguém. Já no mundo espiritual existe apenas um critério para assumir um cargo: a evolução moral e a capacidade de trabalho. Em Nosso Lar, o governador é o que mais trabalha e a remuneração que se tem é a de bônus hora. Ou seja, cada hora trabalhada gera um bônus que juntos permitem alguns benefícios em prol do próprio trabalhador, tais como um lugar para morar com os entes queridos que chegam da terra, o encontro em outras colônias com os entes queridos que vivem lá, cursos diversos de aperfeiçoamento e tantas outras coisas. No livro Filosofia Espírita, que Miramês comenta as questões do Livro dos Espíritos, no volume 2, ele mais uma vez, o Miramês, nos brinda com seus comentários dessa questão 96 do Livro dos Espíritos, sob o título Igualdade dos Espíritos. E ele fala o seguinte: os espíritos são iguais na sua genealogia, mas diferentes no que se refere ao despertamento espiritual. Cada um se situa no grau de evolução conquistado. Cada alma é, pois, um mundo diferente em todos os aspectos que se possa conceber, nos seus vários níveis de saber. A igualdade no aprimoramento se perde na infinita pauta da sabedoria universal. E Deus, onisciente, criou leis justas e sábias no sentido de dar a cada um o que ele realmente merece, de acordo com o que oferta. A grandeza da criação está na variedade e a natureza nos dá uma amostra dessa beleza na fauna e na flora. A diversidade em todos os reinos do mundo mostra-nos a mão de Deus na construção do belo, nas mudanças de formas de tudo que existe. Em cada uma, nota-se uma força inteligente no comando, com toda certeza do que está fazendo. Os espíritos são de diferentes ordens, pelo grau alcançado por cada um. E certamente isso é uma hierarquia espiritual, que não é por imposição ou dádiva, mas por conquista. É o próprio tempo que trabalha
na maturidade do espírito. A superioridade alcançada pelo despertamento espiritual se faz onde quer que seja, sem afrontas, sem agressão, sem comércio. É uma luz que se irradia em todas as direções, abençoando e amando com um único impulso no coração, a verdadeira fraternidade. No mundo físico, pode-se observar como espelho o corpo de carne de um simples camponês e o de um estadista, de uma doméstica e o de uma rainha. Os corpos são semelhantes, sem que haja grandes diferenças. Todavia, pelas conquistas alcançadas de uma faixa para outra, nota-se que cada qual se situa em um plano de vida diferente. Ao se verificar mais adiante, se observará que o corpo de um santo e o de um pecador são iguais nas suas estruturas. A formação biológica é a mesma, porém a vida de um é diferente do outro, mas Deus dá a ambos a mesma assistência. O que ocorre é que o santo assimila mais as bênçãos do Criador, compreende suas leis e as respeita, e o pecador ainda se encontra cego e surdo ao chamado de Deus. No mundo espiritual existem igualmente essas divisões, não por favorecimento, mas por justiça. Colhemos justamente o que plantamos na lavoura da consciência e ela nos responde fielmente pelo que somos. Eis aí o amor daquele que fez todas as leis e assiste todas as criaturas filhas do seu magnânimo coração. Nunca faltam escolas para todos, e cada um recebe o de que precisa na escala a que pertence. Porém, o modo de ensinar de Deus é bem diferente do dos homens. Ele ministra ensinamentos a cada um separadamente, atendendo suas necessidades, com todo o empenho de servir e todo o amor de pai, que nunca esquece seus filhos. Nós outros é que somos, às vezes, rebeldes e custamos a aprender as lições e, em muitos casos, aparece em nós a dor, para nos mostrar com mais energia os caminhos do aprendizado. Estamos passando uma fase dolorosa na Terra, um fechamento de ciclo de duras provações individuais e coletivas. É, pois, uma necessidade de limpeza kármica, como sendo a de um tumor na sociedade a que pertences. Não há outro recurso a não ser o da própria dor, em formas variáveis, para despertar o coração da humanidade para o amor, aquele que Jesus viveu e ensinou. Um dia, certamente, seremos todos iguais, mesmo em se falando daqueles espíritos que já atingiram a pureza. Basta atingirmos a maturidade que eles já conquistaram. Portanto, meus amigos, com essas explicações claras que o Miramês traz, com as elucidações que ele faz para o nosso entendimento, e também através da resposta dos espíritos codificadores a Kardec, fica claro para nós que os espíritos na sua criação, na sua genealogia, são iguais. Porém, o despertamento, o amadurecimento acontecem de acordo com cada um. É individual. Pertence a cada espírito individualmente.
Cada espírito desperta no seu tempo, da sua forma, com as experiências que vai adquirindo no decorrer da vida, das diversas vidas vivenciadas por ele. Então, vimos que o tempo é que amadurece o espírito, através das experiências variadas que cada um vivencia. Então, quero desejar para todos vocês uma excelente noite, agradecer por estarem conosco nestes momentos, pedindo ao Mestre Jesus que possa nos amparar hoje e sempre. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. É uma satisfação e uma alegria muito grande podermos estarmos reunidos, né, e estudando os ensinamentos de Jesus. Hoje, em especial, nessa noite, nós vamos estudar o capítulo 14, itens 5 a 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Este será o tema desta noite. Este tema, ele trata de uma passagem de Jesus em uma determinada situação. A situação é a seguinte: é de que Jesus sempre se reunia, né? Ele sempre estava se reunindo em determinadas casas, em determinados locais e fazendo aquilo de que ele mais gostava de fazer, que era evangelizar, educar e curar as pessoas. Mas naquela altura, a sua família já estava preocupada. Preocupada por quê? Porque Jesus havia despertado entre os fariseus e os doutores da lei uma certa perseguição, um certo incômodo entre esse grupo de pessoas. Então, os fariseus e os doutores da lei começaram a perseguir Jesus, né? Por que começaram a fazer isso? Porque Jesus começou, através, né, da sua palavra, dos seus ensinamentos, da sua evangelização, modificar e transformar aquela sociedade local. E isso gerou muito incômodo entre esse grupo de pessoas. Daí o motivo da preocupação, em especial de sua mãe, né? E os seus irmãos. Os seus irmãos aqui mencionados, na verdade, são seus primos, pois naquele tempo os primos eram tratados como irmãos. A família de Jesus sempre procurava saber onde Jesus estaria se reunindo, onde seria os seus locais de reunião, para quê? Para acompanhá-los, né? Para os seus primos, seus irmãos, né? Que eram seus primos, acompanhá-los e até mesmo a sua mãe, com o intuito de quê? Não só de acompanhar, mas também de proteger Jesus. A família de Jesus, sabendo certa vez de onde Jesus estaria evangelizando, resolveram ir até lá, acompanhar Jesus, né? E chegando neste local, Jesus já se encontrava nessa reunião. Uma das pessoas que estavam nessa reunião foi até Jesus, avisá-lo de que a sua família, a sua mãe e seus irmãos haviam acabado de chegar na reunião. Jesus, sempre sábio, inteligente, e não perdia, né, uma oportunidade de ensinar, de evangelizar, o que Jesus fez. Jesus disse a essa pessoa, né, que foi avisá-lo de que sua família estava lá, diante de todas aquelas pessoas que estavam ali para a sua reunião, ouvindo os seus ensinamentos, e disse, né, Jesus disse a essa pessoa: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E ainda Jesus completou: não são esses aqui que estão comigo os meus irmãos?
Não seria esta minha mãe? Não seria este o meu irmão? Porque aquele que fizer a vontade de Deus, esse sim é o meu irmão. Essa será a minha mãe. Esta será a minha irmã. Mas ouvindo essas palavras, né, de Jesus, quando ele disse a essa pessoa que avisou da sua família lá, nós poderíamos estar pensando, né, poderíamos achar muito estranho, né, Jesus dizer isso, né? Isso nos leva a pensar que Jesus estaria renegando a sua família, né? Que Jesus renegou a sua mãe e os seus irmãos, né? Logo Jesus, que prega o evangelho, que ensina, né? Que divulga, que leva a todos os mandamentos divinos. Inclusive, um dos mandamentos divinos é honrar vosso pai e honrar vossa mãe. Seria muito incoerente, muito estranho da parte de Jesus ele estar falando isso, não é verdade? Mas isso seria para quem não conhece a fundo o cristianismo, o espiritismo, né? Aí sim, nos levaríamos a pensar o quê? Que há uma contradição nessa fala de Jesus. Jesus diz, honre o seu pai, honre a sua mãe, e quando sua mãe chega em um determinado local onde ele está, ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Estaria renegando a essa família, né? Mas o que acontece? Kardec nos traz uma explicação para tudo isso, né? Kardec vai nos dizer o quê? Que certas palavras de Jesus parecem estranhas, pois diverge da sua bondade e da sua inalterável benevolência para com todos. A doutrina de Jesus tem por base essencial e a pedra angular a lei do amor e a lei da caridade. Ou seja, Jesus não poderia construir um lado e depois destruir outro, né? Ou seja, Kardec nos leva, né, a um desafio. Kardec nos leva ao quê? A desafiar a nossa razão, dizendo que para que possamos ficarmos em alerta, termos atenção para as palavras de Jesus. E ainda Kardec continua a admirar-se com a razão de ver Jesus mostrar nesta circunstância, né, tanta indiferença para com seus e a qualquer sorte renegar a sua mãe. Mas no tocante a supor, né, que Jesus estaria renegando a sua mãe, quem poderia pensar isso, de que Jesus estaria tendo tal atitude, é porque desconhece totalmente o caráter de Jesus, conhece totalmente a essência de Jesus, né? Por quê? Porque não seria condizente, né, com os ensinamentos, com a palavra, com o que Jesus estava ali oferecendo, o que Jesus estava ali ensinando, o que Jesus estava ali falando, e principalmente, né, trazendo os mandamentos divinos, e entre eles, honrar vosso pai e honrar vossa mãe. Então, aquele que estuda o Evangelho, que já leu por várias vezes, consequentemente também já deve ter ouvido várias vezes dizendo, né, que é para honrarmos nosso pai e honrarmos a nossa mãe, Jesus em nenhum momento ali estava renegando a sua mãe e seus irmãos, né? Essa fala de Jesus, ela traz um outro significado. Ela traz outra importância dessas palavras, que nós vamos compreender ao longo do capítulo, né? Jesus quer nos ensinar outra coisa com essa fala. Mas Kardec recomenda ainda para nós que nós não devemos acreditar em tudo que lemos ou ouvimos. Ao contrário, nós temos que desafiar a nossa razão. Nós temos que estudar, nós temos que pesquisar. Ou seja, nós temos que estimular o estudo em nós. Pois só assim, estimulando o estudo e o conhecimento, não iremos desenvolver uma fé cega, né? Aquela fé que nos deixa cegos, sem permitir usarmos a nossa razão, o nosso raciocínio.
Kardec ainda diz em uma de suas falas que é necessário buscarmos outro sentido para as falas de Jesus, porque Jesus sempre fala de forma velada e de forma alegórica. Por quê? Porque naquela época, para Jesus poder levar o seu conhecimento e para que as pessoas chegasse esse conhecimento à razão e ao coração das pessoas, era necessário Jesus falar dessa forma. Pois, naquele tempo as pessoas ainda tinham um conhecimento muito precário, um conhecimento ainda muito primitivo. Então Jesus tinha que falar de forma diferente, que hoje, nós sabemos que nos dias de hoje, essas palavras que foram ditas por Jesus naquele tempo, não faz sentido, Essas palavras não fazem mais sentido hoje. E é por isso que várias obras vieram depois para complementar e esclarecer as falas de Jesus. Então, hoje, podemos compreender de que havia um sentido por trás daquela fala de Jesus, da forma como ela foi dita. E Kardec nos explicou que Jesus, com essa fala de quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele queria dizer e nos mostrar a diferença entre nossa família material e nossa família espiritual. Jesus quis aí estabelecer que havia vários tipos de famílias. A família corpórea, que é a família consanguínea, e a família espiritual, que é a família universal também. Jesus quis nos ensinar essa diferença. Jesus quis trazer para nós a diferença desse parentesco corpóreo, do parentesco espiritual, deixando claro que o parentesco corpóreo é o parentesco ligado pelo sangue, é o parentesco consanguíneo. E o parentesco espiritual são aqueles parentesco que são ligados pelas uniões afetivas, são ligados pelo laço da espiritualidade. Ou seja, com essa fala, Jesus deixa bem claro que além dos nossos familiares consanguíneos, temos também os nossos irmãos ligados pelos laços espirituais e afetivos. Ou seja, somos todos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos todos irmãos, E com isso, a família ela é muito maior, ou seja, é toda a humanidade. Nós somos uma família só. E não só essa família em que nós convivemos no mesmo teto, A família ela abrange todo o universo, todo um lado, toda a parte espiritual. Com isso, nós temos 3 tipos de família, que é a família material, a família espiritual e a família universal. A família material é a família consanguínea, é o pai, a mãe, é o tio, é o primo, é o parente, Essa é a família material. A família espiritual são quem? Os amigos, os colegas de trabalho, São as pessoas com as quais nós vamos desenvolvendo afinidades durante toda a nossa vida, Essas são as pessoas, são a nossa família espiritual, aquelas pessoas com quem gostamos de conviver, que estamos perto, que vão surgindo ao longo da nossa jornada. E temos também a família universal. São todos os filhos de Deus, toda a humanidade. Nós podemos incluir aqui também os desencarnados, pois os laços afetivos que perduram para sempre, uma vez que vamos encontrar novamente aqueles que já desencarnaram. E nós podemos encontrar esses, desencarnados, esses que já foram para o mundo espiritual, nesses 3 tipos de família novamente: na família material, na família espiritual ou na família universal, Então, com isso, a gente pode perceber que Jesus estava no momento de servir. E Jesus começou a servir por onde? Pela família material. E em seguida, Jesus partiu para a família espiritual.
E durante a sua fala, quem são meus irmãos e quem é minha mãe, ele quis nos esclarecer de que ele teria que decidir a quem ele iria servir naquele momento. Se era a família material ou se ele ia servir a família espiritual. Mas claro que Jesus já sabia da resposta, né? Claro, pela sua sabedoria e seu entendimento, é claro que naquele momento que Jesus estava vivendo, ele iria atender quem estava necessitando naquele momento, que era a sua família espiritual. Era a sua família espiritual que deveria ser atendida naquele momento. Mas ele aproveitou essa oportunidade em que a sua família material chegou para nos mostrar os vários tipos de família. Quem são os nossos irmãos, quem são os nossos pais, quem são, né, os nossos parentes, que na verdade são todos, né? E aí ele foi distinguindo as suas, cada família, como seria. Era isso que Jesus queria nos dizer naquele momento, né? Pois toda família espiritual e universal precisa de auxílio e orientação. Haroldo Dutra, em sua mensagem, ele disse uma vez que é desafiador equilibrar o sentido da universalidade com os afetos particulares que devemos aos nossos familiares, né? Haroldo Dutra disse isso uma vez. E o que Haroldo Dutra quis trazer com essa mensagem, né, que tem a ver com esse capítulo? Ele quis nos dizer o seguinte, que nós estamos trazendo uma dificuldade, ou seja, nós colocamos uma dificuldade, nós como espíritas, como cristãos, colocamos essa dificuldade inúmeras vezes quando precisamos servir. Por quê? Nós temos a vontade de servir, nós temos a vontade de ajudar o próximo, de auxiliar. Porém, nós colocamos muita dificuldade em realizar essa atividade, em realizar esse trabalho. Por quê? Nós sempre adiamos, e adiamos com desculpas de que não podemos deixar o esposo só em casa, não podemos deixar a esposa só em casa, não podemos deixar os filhos só em casa, não podemos ir hoje porque hoje é sábado, é o dia de eu descansar, ou domingo é o dia de eu descansar. Então sempre estamos adiando, né? Sempre estamos pondo dificuldade em poder servir ao próximo. E com isso ficamos sempre nesse dilema. Se devemos ajudar, se devemos servir ao próximo, ou se devemos ficar com a nossa família, servir a nossa família, ajudar a nossa família. Foi essa mensagem, foi esse o desafio que Haroldo Dutra colocou nessa mensagem, né? Que nós sempre estamos nesse dilema, se servimos a nossa família espiritual ou se servimos somente a nossa família material. Maria, em uma outra passagem de Jesus, relatado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ele nos diz, né, que Jesus, quando chegou à maioridade, a sua mãe Maria preocupou em arrumar um trabalho para Jesus, né? Como todos os pais, preocupa sempre em encaminhar os seus filhos quando eles vão chegando a uma certa idade, né? Criando responsabilidades. Então, não foi diferente com Maria. Ela queria que Jesus tivesse uma colocação, que Jesus trabalhasse, né? Preocupação de todo pai e de toda mãe. E o que aconteceu? Maria saiu, né, naquela época, e foi procurar um emprego para Jesus, pedir a alguns conhecidos que tinham contatos para poder arrumar uma colocação para Jesus. E aí ela conseguiu arrumar um emprego para Jesus em uma determinada empresa, não era empresa, né, uma determinada instituição, um determinado local para Jesus trabalhar, e ficou muito feliz com isso, né? E aí
Maria, conseguindo essa oportunidade de emprego, né, essa oportunidade de trabalho para Jesus, volta para casa toda contente para contar para Jesus sobre o emprego que havia arrumado a ele. Mas Jesus já sabia e já estava aguardando a sua mãe, que quando chegou, contou a Jesus, né, que havia conseguido o emprego e que estava muito feliz, né? E Jesus disse à sua mãe que já sabia, mas disse mais a Maria. Perguntou a ela se ela não confiava em Deus e se ela também não tinha fé em Deus. E que Deus haveria de prover no momento oportuno e no momento correto, né? Para que ele se encaminhasse. E que não era para Maria se preocupar com essas coisas do mundo, com essas coisas terrenas. Mas, acalmando Maria, ele tinha sim a vontade de trabalhar, mas gostaria de trabalhar com seu pai. Gostaria de trabalhar com José na carpintaria. E Maria, ficou muito feliz e conversou com José, que o aceitou na carpintaria. E assim aconteceu, Jesus foi trabalhar com seu pai. Jesus, com isso, quis mostrar o quê? Que ele escolheu trabalhar com a sua família, com seu pai, estar perto de todos ali, né? Por quê? Porque dessa maneira ele poderia servir, né? Ele poderia dar o exemplo de fortalecer a sua família, ele poderia estar trabalhando com seu pai com alegria, que era o que ele queria, trabalhando com responsabilidade. E com isso, principalmente, Jesus mostrou que o momento era de servir a sua família material, né? Que era o momento de auxiliar a sua família material e também a sua família espiritual. Ou seja, Jesus mostrou que é possível o equilíbrio, servir ao próximo sem deixar de lado a sua família material. E aí é que está o grande desafio. Mas a nossa tendência qual é? É somente servir e auxiliar a nossa família material, demonstrando com isso o nosso egoísmo. Porque para evoluirmos como espírito, precisamos servir a nossa família espiritual e a nossa família universal. Porque somente no nosso lar não conseguiremos desenvolver virtudes para o nosso auxílio e crescimento. Até porque os nossos maiores desafetos estão dentro do nosso lar, estão junto da nossa família material. É a nossa família consanguínea. Daí a importância de servirmos a família espiritual e a família universal, para podermos aprendermos virtudes essenciais para nos auxiliar a crescermos e auxiliar também o crescimento da nossa família material, da nossa família corpórea. E como devemos servir ao nosso próximo, né? Ou seja, como devemos servir para a nossa família material ou a nossa família espiritual. Nós temos que buscar meios para isso, de servir, né? E como podemos buscar esses meios, né? De que maneiras nós podemos servirmos? Podemos servir da seguinte maneira: através da piedade, que é a piedade. A piedade é a irmã da caridade. A piedade bem sentida é o amor em devotamento, né? A outra maneira que, além da piedade, que nós podemos servir, né, pode ser através da compaixão, que é uma outra forma, né? É uma outra forma em que o sentimento melhor conduz à caridade. Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente sente a dor do outro, fica mais fácil de entendermos, de auxiliarmos e de servirmos ao nosso próximo. A outra maneira que podemos servir e auxiliar é através da bondade. A bondade é a força que edifica, ou seja, a bondade nos disciplina
mesmo quando o outro nos maltrata, porque a bondade nos coloca continuamente na prática do bem. Uma outra maneira que nós podemos estar servindo, né, é através da abnegação, que é um meio mais eficiente de se combater o predomínio da natureza corpórea. É abrirmos mãos de nós mesmos, de não alimentarmos o nosso ego. Ou seja, sofrer por obrigação é um resgate, beleza. Mas sofrer para que outro não sofra é renúncia. Sendo assim, temos ainda a solidariedade, que é uma outra maneira. É o sentido moral que vincula cada indivíduo a toda a humanidade. É a vida em sentido amplo, ou seja, socorrer o nosso próximo em uma necessidade. Uma outra maneira que nós podemos identificar é a filantropia, expressão genuína da caridade material, ou seja, é fazer a caridade desinteressada. Então, com isso, meus irmãos, nós vimos que existem vários meios de servirmos a nossa família, através da bondade, da abnegação, da solidariedade, da piedade, enfim. Com isso, nós podemos servir a nossa família, seja espiritual, seja material. E Joana de Ângeles nos diz o seguinte, aliás, ela nos relembra que devemos sentir a dor do próximo como a nossa própria dor. Vamos olhar para o nosso irmão e identificarmos a sua necessidade e auxiliar naquilo que for possível. Nem sempre o auxílio ou a forma de servir será material. Às vezes uma palavra de conforto, um consolo, uma atenção serve como meio de ajuda. Bezerra de Menezes também nos diz o seguinte: sirva o próximo incansavelmente. Agora, sirva o próximo incansavelmente agora, para que a bondade vos seja inata na próxima encarnação. Com isso, ele nos diz que aquela pessoa que não consegue servir, aquela pessoa que não consegue auxiliar ou ajudar, que ela melhore, que ela se esforce para melhorar e se discipline, pois em algum determinado momento, esses atos de bondade, de ajuda e auxílio serão utilizados em auxílio próprio, pois a prática da disciplina se torna um hábito e com isso passa a ser a essência com o tempo. Temos que ter em nossa mente que mesmo estudando e conhecendo o Evangelho de Jesus e praticando seus ensinamentos, não estamos livres das provações terrenas e nem esses estudos, essa dedicação vai afastar os desafios que temos que enfrentar. Ao contrário, esses conhecimentos vai nos permitir e nos fortalecer para que possamos enfrentar as dificuldades que surgirão diante da nossa jornada, diante da nossa existência. Sendo assim, eu agradeço pela atenção de todos, agradeço por esse estudo da noite, agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos para discutirmos este capítulo e que, principalmente, saibamos reconhecer e enxergar o nosso irmão e todas as pessoas que cruzarem no nosso caminho, como nossa família, seja material, seja espiritual ou universal. Que possamos estar sempre trilhando no caminho e na prática do bem. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Fiquem com Deus.
irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.